Eu sou Yuri, sejam bem-vindos ao meu canal. E neste vídeo irei falar sobre os primeiros episódios de Level 2 Kara Shit Data Motoyusha Kohou no Matari Isekai Life. O episódio começa mostrando nosso protagonista Bananza, né, vivendo a sua vida de comerciante de forma tranquila em seu mundo, mas ele tem uma diferença ali para as outras pessoas, né? Ele tratava os semi-humanos de forma igual, enquanto que os outros tratavam ele como escravos ou seres inferiores. Logo, eles eram mal vistos pela maior parte das outras pessoas. E um desses dias ali, fazendo seu trabalho tranquilamente, ele acaba sendo convocado para outro mundo. Inclusive é dito que ele a convocação é 198ª, ou seja, 198. Ele fica perdido ali, perguntando o que está acontecendo, negócio de invocação a outro mundo. As pessoas ao redor ali tentam explicar minimamente as coisas para ele, até que vem um estado dele percebem que era apenas de uma pessoa comum, e que era o que ele estava falando a princípio. Enquanto isso, que ao lado dele, uma outra invocação de uma outra pessoa, porém essa com status elevados. Então, as pessoas consideram ele um guerreiro loiro como um novo herói, por conta do seu status elevado, é tratado como herói e tudo mais. E ele, lá o Bananza, acaba sendo deixado de lado, todo perdido sem entender nada. E em uma audiência com o rei diz que não tem como mandar ele de volta para casa, né? Até falar, é uma falha nossa a gente não poder te mandar de volta para casa, mas querer permitir ele viver perto da floresta de Delaveza. E ele acaba sendo despachado para lá, né? A forma como ele é despachado parece até que é um prisioneiro, faltou apenas as algemas. Ele inclusive tenta conversar ali com o condutor, mas o condutor diz que não foi autorizado a falar com ele, mas ele consegue arrancar alguma coisa ali, a única coisa que ele acaba descobrindo é que os semi-humanos são tratados de forma igual que os humanos, né? Um ponto positivo em relação ao seu antigo mundo. É dito que leva 20 dias para chegar à floresta de Delaveza, e ao chegar lá, o condutor dá uma sugestão para ele meter o pé dali, pois era sabido que o exército do Rei Demônio rondava aquela região. Então, camarada, pega essas coisas e vaza daqui. Entretanto, ele havia sido destinado àquela área e não poderia voltar para a cidade, até porque os guardas do rei, né, identificariam ele e poderiam mandar ele de volta ou fazer algo com ele. Bananza recebe uma bolsa com alguns itens. Ele saca ali uma espada e percebe que ela é apenas bonita, mas ela é completamente mal feita. Ele percebe também alguns slimes ali perto dele, mas acredita que não vão atacar ele, já que, segundo como era no mundo ali, os slimes não têm uma natureza ofensiva e são mais passivos. E várias coisas ele vai comparando como era com o mundo dele, seria igual, ser diferente. Porém, os slimes acabam atacando, ele usa a espada para se defender, e ela fica praticamente inutilizada após derrotar 3 slimes. O Bananza sobe de nível e a sua habilidade atinge o nível infinito, apesar que ele não sabe o significado do símbolo que ali aparece, mas todos os status dele ficam infinitos. Magia, HP, resistência, tudo lá infinito. Inclusive ele acaba ganhando uma ajuda do sistema, né, de comunicação por voz, bem como aprende a usar todas as magias disponíveis. Então o cara ele se tornou a pessoa mais forte daquele mundo ao subir um level. Só 3 Sliminhos já fez ele o mais forte do mundo. Então, conversando ali com o sistema, ele descobre que a bolsa que lhe foi dada tinha feitiços para prejudicar ele, como o de atrair monstros, né? Ficando óbvio que mandaram ele para aquela região para que ele morra logo. Tanto os feitiços para atrair monstro, o equipamento ruim, a localização altamente suspeita, né? Para que ele morra logo. Ele então apagou os feitiços da bolsa, né? Pensando, nossa, os feitiços aqui estão tudo fraco, fácil de apagar. Já que, como ele foi descartado, ele se considera como inferior, e como ele não reconhece os valores numéricos apresentados no seu status após subir de level, ele continua achando que é bem fraco, não tem a mínima noção de sua força. Quando ele entra dentro da floresta, o sistema alerta ele que na floresta havia alto índice de malícia, que seria prejudicial para os seres humanos, e o sistema diz que pode purificar a área usando um terço da magia dele. Eu faço um questionamento a vocês. Quanto é um terço de infinito? A magia dele é infinita. E o sistema precisa de um terço. Façam os cálculos. Enfim, a área é toda purificada e ele sobe de level absurdamente, indo para o level 367. Porém, isso não muda mais os valores numéricos do status dele, que já estão maximizados, né? Afinal, tá no infinito. No final do segundo episódio é revelado o motivo dele ter subido tanto assim de level. Isso porque ali na floresta havia unidades, havia uma unidade do exército do Rei Demônio, e a magia de purificação é capaz de eliminar esses demônios, de exorcizar eles. Então é por isso que ele subiu tanto assim de level, porque ele eliminou os demônios ali naquela área com apenas um golpe, né, magia de purificar. Enquanto isso, no castelo, a princesa questionava o seu pai de ter feito o que fez com o Bananza, né? Lembrando, ele levou 20 dias para chegar lá. Logo, ela levou pelo menos 20 dias para conseguir falar com seu pai. E eu digo isso pois, durante essa conversa surgiu lá um dos magos do rei, que foi notificar o rei o uso da magia de purificação, que é considerada magia de alto nível. O rei imagina que vem do herói loiro lá que ele escolheu, que ele nomeou, tudo, mas tá todo felizão com o herói loiro. Entretanto, veio de uma direção oposta
de onde o herói loiro tinha ido, né? Vindo da região onde estava o Bananza, já que foi o Bananza que tinha lançado essa magia, né? O rei que tava todo feliz e ficou com uma cara de bunda, né? Cara de otário, e a princesa só escutando aquilo na maciota, só prestando atenção no que estava se desenvolvendo. Obviamente o rei ainda não sabe que foi o Bananza, mas fica desconfiado, já que havia mandado ele para aquela região e que ele poderia ter topado com alguém poderoso lá se tivesse sido mais atento. E o de volta ao Bananza que tinha purificado toda a área e subido absolutamente de leve, né? Mas ainda sem entender nada. E ele acreditando que essa reserva mágica era pouca, né? Já que necessita de um terço para purificar a floresta. E quando ele viu a barrinha de mana dele, ele recuperou tão rápido. Para recuperar rápido assim, devo ter uma reserva bem baixa. Então ele usa magia para mudar a aparência, né, para não ser reconhecido, já que tinha vontade de ir para a cidade. E ele acaba usando magia de teleporte, né? O sistema fala que ele pode usar magia de teleporte para voltar até a capital. Ele usa magia de teleporte para voltar até a capital. Ele que tinha levado 20 dias, voltou em apenas alguns segundos. Ele pensa que o teletransporte naquele mundo é algo simples, apesar que em seu mundo antigo apenas magos fortes conseguiam usar. É que ele acha que tem diferença, mas não, nesse mundo também apenas magos de alto nível consegue usar, mas ele pensa é algo simples por conta que ele se acha fraco. Ele, nesse momento, ainda se acha fraco. Bom, imaginando que ele pode usar o teleporte para voltar ao seu mundo, ele tenta, mas acaba não conseguindo. Então ele vai andando ali pela cidade e acaba indo para a guilda de aventureiros, se registrando como se registra como Flio. Vê uma garotinha querendo que alguém a leve para a floresta de Laveza, né? E como ninguém aceitava, ele já teve lá e podia usar o teletransporte. Ele fala que aceita levar ela, já que pode usar o teletransporte, né? E eu falo que pode usar o teletransporte. Todo mundo ali olha para ele desconfiado. Como assim esse cara pode usar o teletransporte? Chegou agora e ele tá dizendo que pode usar essa magia de alto nível. Tanto que surge 4 cavaleiras que acham que ele é uma pessoa ruim, está tramando algo com uma garotinha. Como, por exemplo, vender ela para trabalho escravo, ou ele pode ser simplesmente um lolicon. Então ali ele, para tentar provar sua inocência, vendo que acabou falando algo que não devia, sugere que elas vão junto. Então eles vão até o beco para ninguém ficar bisbilhotando. As cavaleiras desconfiadas já mantêm a guarda alta ali. E ele vai usar o teleporte provando do que ele é capaz, e as cavaleiras lá acabam tendo que se desculpar para com ele. Entretanto, a garotinha que estava ali com eles, né, acaba achando estranha a falta de malícia na região, se questionando o que havia acontecido. E as cavaleiras já começam a ficar desconfiadas, né, levantando a sua guarda, pois estavam percebendo que ela não era uma garotinha comum, mas sim um demônio. E o Bananza, que agora se chamava Flio, né, estava sem entender nada, ele até ia falar que tinha purificado o lugar, mas o sistema impediu, até alertando que ela era um demônio também. Os cavaleiros cercam ela e a garotinha revela sua verdadeira forma, né? Ela se transforma em um lobo gigante e se diz como a irmã de um dos 4 infernais, Fenris, deixando as cavaleiras de surpresa, já que ela era um Upino, que equivale a um soldado de alto nível, né, de nível de elite, alguém que podia se igualar aos generais, né, aos 4 infernais, e não era um simples soldado raso, né, um batedor. A guilda já havia relatado que havia uma garotinha sempre querendo levar pessoas para a Floresta de Laveza, que já era sabido uma região perigosa devido à movimentação do exército demoníaco. As cavaleiras acabam imobilizadas por conta de um malício solto pela Fenris, ficando assim incapacitadas de lutar, né, sem conseguir se mover. O Flio era o único que conseguia se mover, então ele usa o teleporte para mandá-las de volta para a capital, enquanto fica para trás. Determinado a lutar, já que agora que ele vive naquele novo mundo, ele queria pelo menos conhecer um pouco o lugar, né, saber como ia ser a vida dele a partir de agora, então já começa o segundo episódio com esse enfrentamento do Flio contra Fenris. O Flio começa ali a usar algumas magias, até que ele acaba usando magia de gravidade, imobilizando assim a Fenris, e tenta utilizar de várias magias para conseguir se soltar. Entretanto, ela não consegue sair. A cada tentativa, o sistema ia sugerindo pro Flio que usasse magia de subjugação, mas ele se recusa. Pois seria o mesmo que escravizar alguém. Ele era contra esse sistema de escravos, vai contra seus princípios, contra sua natureza, até que a Fenris se rende por falta de mana, dizendo para que ele a mate. Porém, o Flio se nega, né, já que ele não gosta de lutas e muito menos não iria matar o inimigo que se rendera. Ele desfaz a magia de gravidade e, após ouvir os motivos dele de não querer matar a Fenris, chama ele de ingênuo. Afinal, demônios humanos são inimigos. Ela acaba se transformando na sua forma humanoide, que não é de nenhuma garotinha, aliás. Acaba ficando despida, o Flio usa seu agasalho para cobrir ela. Porém, ela acaba desmaiando por falta de mana. Enquanto ela se recuperava, o Flio usou magia de cura nela e ficou olhando ali sua lista de habilidades, se questionando porque ele tem uma habilidade incrível como teletransporte. Após a ocorrida, ele teve uma noção melhor de que o teletransporte não era algo normal, isso é uma habilidade incrível. A Fenris acaba por despertar e põe a roupa ali que ele havia separado para ela. Eles têm uma conversa, né? Ela diz que normalmente uma pessoa teria matado e retirado a pele dela, e ela jura nunca mais entrar em conflito com os humanos. Por ele ser muito mais forte que ela, o identifica como seu mestre. Porém, o Flio não quer isso, né? Pois isso seria submissão dela. Basicamente, ela se tornaria escrava dele e ele não quer isso de escravo nem nada do tipo. Mas ele acaba por ceder quando ela ameaça tirar a própria vida, já que para ela não haveria sentido viver se não fosse para servi-lo. Flio então explica a situação dele, que ele não era daquele mundo, que foi invocado lá,
e que se ela ficasse com ele não teria uma vida fácil, pois os guardas do rei tentariam dificultar a vida dele, provavelmente não queriam mais saber dele, iam querer ele morto. Então não seria fácil ficar com ele. Entretanto, ela não liga para isso e diz que vai ficar com ele, pois os lupinos, ao reconhecerem o mestre, eles ficam unicamente ao seu lado. Então os dois acabam se acertando, né? Com ele sendo o mestre dela. A princípio, pelo menos. Enquanto isso, no castelo, né, o herói em uma audiência com o rei pergunta o que aconteceu com as tropas que mandou para destruir o exército demoníaco. Mas quem foi destruído foram as tropas dele. E o herói põe a culpa ali nos soldados, dizendo que eles são incompetentes e que o rei devia ficar feliz por ele ter trazido tantos de volta. O herói então se retira do local e o rei pergunta pro soldado que estava do lado dele o que realmente tinha acontecido. E o cara relata que o herói ficou o tempo todo na retaguarda, né, mandando os ordens, ainda ficava culpando os outros soldados e fugiu para salvar a própria vida. Basicamente, o incompetente era ele, né, o dito herói. Também mostra ali o herói, né, pensando sobre a batalha e suas habilidades que não evoluíam mais, alegando que contra humanos e monstros normais ele consegue dar, mas não contra seres muito mais fortes. Enquanto isso, pensando em seu desespero do porquê suas habilidades não melhoram, parece uma mulher chamada Tsuya, né, que é basicamente a serva dele, e ele diz que vai oferecer a ela os luxos usando o dinheiro ali do castelo. Basicamente ele fica usando o dinheiro ali do reino, né, do castelo, para ficar farreando. Camarada usa o dinheiro dos outros só pra ficar na farra, já que ele é incompetente, tem medo de morrer na luta. E eu vou me esconder aqui e vou ficar na farra de boa. Voltando para o Fleet Fins, agora na cidade eles vão se registrar na guilda para ganhar algum dinheiro. Porém, um dos comerciantes acabou confundindo eles como um casal. E o Phil pensa que seria uma boa justificativa para eles fingirem ser um casal. E decidem com isso de casal de mentiria, né? E a Fênix fica toda animada, tanto que começa a chamar ele de querida em vez de mestre. A guilda, ela se registra como Riz, apesar de quase ter se revelado, né? Só que o filho pediu para que ela tentasse vir como humana a partir de agora, enquanto na guilda acaba por surgir uma missão de emergência, no caso eliminar Psycho Bears. A princípio o filho não queria, pois foi dito ali que a tropa do herói acabou perdendo para eles, né? Então o povo tava meio desconfiado, ih, rapaz, se o herói perdeu, por que diabo que eu vou? Né? Tava desse jeito. E como o Frio ele foi descartado, né, por ser considerado mais fraco do que o herói, ele pensa que não conseguiria. Então, para elevar a moral de seu marido, Aris fala que ela vai sozinha, já que ela seria capaz de derrotar o Psycho Bear. E como ele derrotou ela, então ela ia, através disso, ia mostrar para ele quão forte ele é. Os dois acabam indo juntos com o teleporte e encontram as 4 cavaleiras de Andes, cercadas por Psycho Bears, e eles ajudam salvando a vida delas novamente. Após serem salvas, elas ficam felizes por ver novamente ali o Flynn, né? Já que tinham medo do que podia ter acontecido com ele, mas tinham esperança de que ele ia conseguir lidar com aquela situação. Perguntam quem é a mulher com ele. Ele, como não quer revelar a identidade, apresenta ela como sua companheira de viagem Riz. Ela fica triste por não ter sido apresentada como esposa, né? Que era o novo trato dele, novo combinado. Fingimento de casal. Apesar que ela tava doida pra realmente ser a esposa de verdade dele, né? Ela ia tratar isso como se fosse de verdade, apesar de na cabeça dele ser apenas fingimento. Surge um psicober por trás dela, porém com um único olhar, ela faz com que ele se rende, então eles ali acabam domesticando um psicober como se não fosse nada e mudam sua aparência para uma espécie de coelho com chifres. Enquanto isso, as outras 4 estavam olhando aquela cena sem saber o que dizer. Afinal, quem raios dominaria um psicober que é um monstro extremamente perigoso e elas estavam quase morrendo para eles. Dentro de uma casa que havia por ali, né, que a guilda até tinha permitido eles usar como uma base de operação para lidar com os psicobers. E eu não entendo porque raios construíram uma casa ali, mas construíram. E agora eles vão morar ali. Dentro da casa ali, as cavaleiras, conversando com o Frio e o Rei, acabam por pedir para que ele as treine, pois elas querem se tornar mais fortes para poder ajudar o herói na luta contra o Rei Demônio. Afinal, o herói havia se trancado dentro do quarto e só sairia de lá quando tivesse companheiros fortes. No caso, soldados que conseguissem ao menos derrotar um psicober. Em busca de aumentar sua força, elas pedem para que o Frio as treine. E aí volta o herói lá, que vai ficar só na farra de boa, enquanto se esconde, escondendo assim a sua fraqueza e querendo pessoas fortes para fazer o trabalho sujo por ele. Frio, a princípio, não quer aceitar isso, né? Porque ele não tem a mínima ideia de como treinar alguém. Ele nem gosta de lutar e nem tem noção direito das suas habilidades. Ele apenas sai usando ali e pronto, ele só adquiriu e pronto. Para tentar fugir disso, ele fala, a Riz não é bem minha companheira, mas também é minha esposa. Fazendo as outras ficar meio incomodadas, né? Tipo, realmente seria difícil a gente ficar aqui te atrapalhando com você, sua esposa, querendo ter uma vida normal e tal. E a Riz, que tava toda irritada, né, com o pedido dela, ficou mansinha após o Frio falar que ela era a esposa dele e fala pra ele aceitar o pedido delas, né? Então o tiro dele meio que sai pela culatra, já que ela queria usar aquela desculpa pra recusar ela, mas a Riz fez com que ele aceitasse. Elas também pediam outro favor pra ele, né, que é morar ali, já que a cidade ficava longe e aquela região era muito perigosa para acampar, e a Riz toda feliz, vai pro não, beleza, de boa. A gente é casal mesmo, não tem vários quartos, a gente pode dividir a cama junto. E o Frio, que tava pensando que tem uma vida tranquila, né, de fingimento com a sua esposa, provavelmente vai acabar tendo uma esposa de verdade e vai ter que dividir a cama, o quarto com ela e tudo mais. Então, a vida tranquila dele não vai ser mais tão tranquila
assim, inclusive com 4 hóspedes cujo qual ele vai ter que treinar. No final do episódio é mostrado o castelo do Rei Demônio, onde o Lorde Demônio é informado por Ulimias que a unidade liderada por Fengaril, a irmã da Riz, foi aniquilada, mas que não havia sido aniquilada pelos magos de Clary Road, mas sim por um único indivíduo. E Lorde Demônio ordena que o capture, já que ele foi capaz de eliminar vários demônios de uma só vez. É que aquilo que eu falei anteriormente, o motivo do Frio ter subido de level tão rápido, né? Havia a unidade da Fengaril estava estacionada por lá e ele purificou a área e acabou aniquilando eles todos juntos. E foi isso que aconteceu nesses 2 primeiros episódios, né? Uma história bem leve de secar, mas o cara já vivia no mundo de fantasia e foi para outro, com algumas diferenças e similaridades em relação ao mundo dele. Isso vai ser uma história de secar bem leve, né? Com o protagonista apelão, que quer viver de boa ali, tranquilo. As músicas, tanto de abertura quanto de encerramento, são músicas bem fofinhas, por assim dizer, né? Então, se você gosta mais de anime mais tranquilo, é fofinho, vai ter um desenvolvimento de romance legal ali, relacionamento entre o Frio e a Riz vai ser bacana. Se eu gosto desse tipo de história bem leve, só pra descontrair mesmo, então assista Level 2. E é basicamente isso que eu queria falar sobre esses 2 primeiros episódios, né? Gostei bastante, achei a animação bonita, músicas, né? São bem fofinhas, né? Não curto muito esse gênero, mas pra quem gosta é legal, vai ser uma história bem leve, boa pra se divertir e relaxar. Gostou do vídeo, dá like, se não gostou dá o dislike, tchau e até a próxima.